Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Luiz Alberto Marinho. Ele conosco vai abordar um tema importante, né? A dengue, a chikungunya, também falar sobre essas viroses misteriosas que estão acontecendo, né? Aí atingindo a grande parte do Nordeste brasileiro, nosso Rio Grande do Norte. Natal não está de fora dessa história, então vamos tirar todas as dúvidas ao vivo nesta sexta-feira, porque sexta-feira é dia de falar sobre a saúde. Então, nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Luiz Alberto Marinho, nosso convidado de hoje. E você que está nos acompanhando pode participar, interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. É muito fácil, muito simples. Através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também aqui está o contato, WhatsApp ou mensagem de texto. Você pode mandar para o 9982-7916. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você participa e interage conosco, construindo o Boa Tarde Cidadão. Eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família e também aos funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários presentes na sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220-6200. Está aqui o telefone, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o Dr. Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, nesta sexta-feira, que é dia de falar sobre a sua saúde. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão? Participe, mande a sua mensagem daqui a pouco, depois do intervalo. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Já está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Alberto Marinho. Ele é médico infectologista e conosco vai abordar alguns dos temas, né, que estão em alta no momento no estado do Rio Grande do Norte e no Nordeste brasileiro. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco, Dr. Luiz Alberto. E nós poderíamos iniciar falando, né, a respeito o que é que está acontecendo, né? Às vezes se fala que é dengue, é mais um tipo de dengue, é uma virose, não é virose, é uma doença misteriosa. O que é que nós estamos tendo de tanta novidade aí atingindo a tantas pessoas no estado do Rio Grande do Norte? Bom, que está acontecendo algo, sem dúvida alguma está, e a gente ainda não tem uma resposta precisa por falta de estrutura da saúde brasileira como tal. Na realidade, nós estamos passando por um processo, talvez nesses últimos 90 dias,
acho que logo depois do início do ano, de enfermidades que cursam com manchas pelo corpo, que a gente chama tecnicamente de exantema. Então, todas as doenças que cursam com essas manchas pelo corpo, manchas vermelhas, existe uma infinidade de doenças infecciosas e até não infecciosas que podem comprometer a pele do indivíduo durante toda a sua evolução. Na realidade, são inúmeras doenças. Eu vou salientar aqui, talvez, as mais importantes dentro da infectologia. O sarampo, por exemplo, que é considerada uma doença exantemática clássica, é possível que seja a única que a gente não esteja tendo casos agora. Porque, nos últimos anos, nós não temos tido caso de sarampo comprovado no Rio Grande do Norte, então é pouco provável que esteja acontecendo casos de sarampo agora. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Não apareceria repentinamente, né, por exemplo? Mas a qualquer momento pode, como aconteceu, por exemplo, o ano passado no interior de Pernambuco, já aconteceu na Paraíba. Então, é uma doença que sempre a gente tem que estar atenta para ela, que é o sarampo, porque ela pode voltar a qualquer momento. Uma outra seria a rubéola, que também não há notícias de estar havendo surto agora. E as mais recentes, que são as mais prováveis que estejam acontecendo nesse momento, eu chamaria atenção para o dengue. Não é? Porque dengue é uma doença em que a gente tem ouvido falar, principalmente a partir do início desse ano, que o Brasil está enfrentando em várias regiões do país verdadeiras epidemias. O Rio Grande do Norte não está diferente disso, principalmente Natal e a zona metropolitana do Grande Natal. Nós estamos tendo aumento do número de casos quando comparado, por exemplo, com o ano passado. Isso também não é novidade, porque dengue a gente já tem experiência há 20 anos aqui entre nós e ela cursa dessa maneira. Há anos em que você tem picos extremamente elevados e há anos que a doença não aparece com muita frequência. E recentemente, no país, nós tivemos a introdução de 2 vírus novos, que não existia nas Américas. Né? O primeiro deles, que chegou, foi em 2013, então vamos completar 2 anos que esse vírus chegou, que é o vírus chikungunya, né? Um vírus de origem africana, e que existia principalmente nos países africanos e do Sudeste Asiático, desde os anos 50. Eu me recordo que quando se começou a falar sobre o advento da chikungunya, acho que nós fomos talvez o primeiro a fazer uma entrevista com você sobre o tema, quando ainda era uma coisa muito distante da Exatamente. realidade, né? Porque chegou no Caribe, quer dizer, os primeiros casos foram diagnosticados na República de Saint Martin, que é uma possessão francesa do Caribe. Então, os primeiros casos foram diagnosticados lá e desde 2013 que a gente sabia que a doença chegaria ao Brasil, evidentemente. Por quê? Porque é um vírus transmitido pelo mesmo inseto que transmite o vírus dengue. Ou seja, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus são insetos que transmitem ao mesmo tempo. Tem capacidade de transmitir os dois, inclusive ao mesmo tempo. Numa picada só? Numa picada só. O vírus dengue e o vírus chikungunya. Essa é uma grande novidade. Numa picada só, ele transmitir os 2 vírus? Pode. Ou transmite só um, ou dengue ou chikungunya, e eventualmente pode transmitir os 2, basta que ele tenha os 2 vírus no seu interior. É verdade que ainda nós não tivemos a confirmação pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde, de casos de chikungunya aqui. Mas eu já tive casos no consultório que foram confirmados posteriormente, porque o indivíduo fez o exame no Sudeste, fez em São Paulo, onde, particular, algumas pessoas já podem fazer. Então, a gente já teve casos, porque, inclusive, Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste, o vírus chikungunya já foi identificado. Então, é uma questão um pouco mais de tempo em que o estado do Rio Grande do Norte venha a confirmar os primeiros casos de chikungunya. Que ele chega, isso não tem a menor dúvida. E quem já teve dengue não fica imune ao vírus da chikungunya? Não. A vantagem, se é que isso representa uma vantagem, entre chikungunya e dengue, é que dengue você pode adoecer 4 vezes, porque são 4 tipos diferentes, né, subtipos do vírus dengue. Enquanto chikungunya, não. Até o momento só existe um único vírus. O indivíduo que se recupera de chikungunya, ele deverá ser resistente para o resto da vida a esse agente. De dengue só se surgiu uma 5ª dengue, né? Ainda não. Ainda não. E, recentemente, isso é bem recente, agora de 30 dias para cá, nós tivemos a confirmação, também na Bahia, ou seja, já Nordeste, em cidades grandes, mas do interior da Bahia,
da confirmação do vírus Zika, que é o novo vírus, Zika. Então, esse vírus que também só existia no continente africano, em alguns países ali do sudeste africano, como ele é também transmitido pelo mesmo inseto, Aedes aegypti e Aedes albopictus, então... Que é o mesmo mosquito da dengue e o mesmo do mosquito da chikungunya. E o vírus Zika pertence à mesma família do vírus dengue, eles são flavivírus. O vírus chikungunya é até um pouquinho diferente, porque pertence a outra família. Mas para você ter uma ideia, então nós vamos ter esses dois novos problemas daqui para frente. Pessoas que vão ter chikungunya, a febre chikungunya, e pessoas que vão ter a febre Zika, porque são vírus que são transmitidos por esses insetos, e nós sabemos que toda a zona urbana, principalmente do norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do Brasil, tem o inseto. Então, esses vírus vão circular. E qual é a diferença do ponto de vista dos sintomas aparentes entre a dengue, seja num dos 4 tipos, a chikungunya e agora esse novo que é a Zika? Dificilmente pode-se fazer essa diferença clinicamente, não é? Isso é o que complica. Eu sei, eu entendo, não é? Eu sou clínico infectologista há mais de 30 anos, sei a angústia que o paciente, quando chega no consultório, para querer saber o que ele tem. Ele não fica muito satisfeito quando o médico diz, tem uma virose. Eu imagino que o paciente chega no consultório, doutor, o que é que eu tenho? Não, é uma virose que está dando, né? Pois é, fica difícil, mas na realidade a própria Organização Mundial de Saúde recomenda o seguinte, nos lugares, nos países, nas cidades em que esses vírus ocorrem, dengue, chikungunya e Zika, vamos falar principalmente dengue e chikungunya porque já estão há mais tempo por aqui. Dengue há 20 anos e o chikungunya já completando 2 anos que foi identificado nas Américas. O que é que a Organização Mundial de Saúde diz? Não dá para você afirmar se o paciente tem chikungunya ou se tem dengue. Isso do ponto de vista clínico. Então, você tem que chegar até o diagnóstico de certeza entre dengue e chikungunya para dizer o que o paciente tem. Fazer um exame específico. É o exame específico, é a chamada sorologia para dengue e sorologia para chikungunya. E isso só é permitido... Só tem em São Paulo particular. Assim. Não. Dengue a gente já tem aqui há muito tempo. Dengue já tem. E chikungunya chegará. O Brasil é um país retardado, né? A gente sabe que o Brasil, para cuidar da saúde pública, principalmente nesses últimos anos, a coisa está dificílima. Já era para a Secretaria de Saúde aqui, do nosso estado, já ter como diagnosticar dengue, chikungunya e Zika. Além de eritema infeccioso, além de parvovirose pelo B19, que são outras doenças virais que também cursam com essas manchas pelo corpo e que a gente até hoje não sabe o que é que está acontecendo aqui. É dengue com chikungunya, já são os primeiros casos de Zika, terá algum surto de eritema infeccioso, que eu acho menos provável, porque eritema infeccioso geralmente é uma virose de crianças pequenas, entre 1 a 6 anos. Então, em resumo, eu poderia exemplificar para você e os seus telespectadores dizendo o seguinte: a gente não sabe o que está acontecendo e há a possibilidade de todas essas doenças estarem acontecendo. Não ao sei mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Agora, uma coisa é fato, seja a dengue, a chikungunya ou o novo vírus, que também é parecido e transmitido pelo Aedes aegypti, que é a Zika, isso. Todos os 3 só são transmitidos através do mosquito. Só, não há possibilidade de transmissão pessoa a pessoa. E no caso desse eritema infeccioso, que também tem se falado e se suspeitado, como é que se dá essa transmissão? A transmissão respiratória. Aí é uma doença de transmissão respiratória, como resfriado, como gripe, como sarampo, como catapora, como papeira. Durante a fala, durante a tosse e os espirros, o indivíduo elimina o vírus e quem tiver por perto, geralmente proximidade de até 1 metro mais ou menos, a possibilidade de contrair esse vírus. Eu diria que talvez alguns desses casos que estão acontecendo nesses últimos 90 dias na cidade do Natal e na região metropolitana, tenha no meio também eritema infeccioso. Mas eu acho que... Pois é, isso que eu ia dizer. Mas não acho que ele seja o principal responsável. Por quê? Porque do ponto de vista epidemiológico, isso a gente já sabe há muitos anos, eritema infeccioso é uma virose de criança. Isso não significa dizer que um adulto não possa ter.
Mas que o a vírus tenha chance é sofrido uma muito... mutação, né? Pois é, eu acredito que não, porque não há relatos, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que tenha havido mutações no parvovírus B19, que é o que causa a chamada, o eritema infeccioso. E antes do intervalo comercial, e teremos mais perguntas de telespectadores daqui a pouco, eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, e qual a diferença entre esse eritema infeccioso e os sintomas de dengue, chikungunya e... qual é o nome do outro? Zika. E da zika. Depois do intervalo? Não, pode falar Na agora. realidade, não é muito fácil. Como eu digo, todas as doenças... O eritema infeccioso também é parecido. Parecido. Se você perguntar um exemplo típico de eritema infeccioso, eu digo, dá até para distinguir se ele for típico, mas nem sempre ele é. Geralmente começa com febre, e quando a febre começa a desaparecer é que surgem as manifestações de vermelhidão e de manchas pelo corpo, isso no eritema infeccioso. Mas seria uma diferença muito discreta, em que, na realidade, quem está na ponta, o médico que está para dar o diagnóstico, ele não tem o direito de afirmar categoricamente se o indivíduo tem dengue, tem chikungunya, tem zika, tem eritema infeccioso. Não dá. O aconselhamento da Organização Mundial de Saúde é para que as pessoas que estejam com essas doenças e cujo diagnóstico não tenha sido confirmado, que seja levado como se fosse dengue, porque delas a mais grave é dengue, porque pode matar e mata com maior frequência. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, sobre essas doenças que estamos observando, acometendo muitas pessoas, não só no estado do Rio Grande do Norte, mas no Nordeste principalmente, em alguns lugares do Brasil. Nós vamos a um breve intervalo e você que nos acompanha pode participar e interagir conosco. Manda a sua pergunta, tira a sua dúvida ao vivo no 9982-7916. Pode ser WhatsApp ou mensagem de texto. Até já. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é dia de falar sobre a sua saúde, né? Sexta-feira da Saúde, com o Dr. Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, que conosco está tirando muitas dúvidas sobre essa história de dengue, chikungunya. Tem agora uma coleguinha nova dela que se chama, como é o nome, doutor? Zika. A Zika, né? Chega a tal da Zika agora e também eritema infeccioso, tudo isso. Está em casa nos acompanhando? Manda a sua pergunta pelo 9982-7916, pode ser WhatsApp ou mensagem de texto. Vamos aqui às perguntas dos telespectadores. Temos aqui o Cleudo, que está nos acompanhando em Macaíba, e o Cleudo gostaria de saber, tenho manchas vermelhas no corpo e também estou com problema na garganta, além de dor e febre. Isso é o quê? Ele pergunta. Teria que ter uma bolinha de cristal nesse momento, não é, para a gente poder afirmar com segurança. Na realidade, é esse o problema que está acontecendo com um grande número de pessoas da cidade do Natal e da região metropolitana, como Macaíba, Parnamirim, enfim, as cidades que fazem fronteira com o Natal. Não se sabe o que é que está acontecendo. Se é uma doença,
são 2 ou mais de 2. Na realidade, a gente não sabe. É por isso que eu digo que a saúde pública brasileira é retardada em relação às respostas que ela precisa ter rapidamente para a sua população. Por quê? Porque a gente sabe que esse pool de doenças pode ser diagnosticado, inclusive nos primeiros dias. Então, se a Secretaria de Saúde, recebesse do Ministério esse respaldo laboratorial, em que fizéssemos até por triagem, então pegássemos assim, por exemplo, pediatras, infectologistas e clínicos. Os 10 primeiros pacientes que tenham manchas pelo corpo e febre vão ter o sangue colhido para se saber o que é. Então, esse sangue desse paciente vai ser testado para eritema infeccioso, dengue, chikungunya, zika, escarlatina, enfim, as doenças... Uma amostragem para, a partir daí, o Ministério se posicionar, o próprio governo. E a gente saber o que é que está acontecendo. Então, é difícil, é impossível se dizer uma pessoa que chega no consultório com febre, dor no corpo, dor de cabeça e mancha pelo corpo. O que é que eu tenho? Mas o que a gente pode dizer, eu vou pedir um exame, um hemograma, para saber se isso é uma infecção por vírus ou por bactéria. Isso a gente ainda pode dizer. Agora, por exemplo, simples hemograma. Está acontecendo esse sintoma também de problemas na garganta e outros Não, aí qualquer sintomas? setor pode ser comprometido. Quando eu falo dores, a dor pode vir em qualquer lugar. Dor muscular, dor articular, dor óssea, dor de cabeça e dor na garganta. Muito bem. Vamos lá, pergunta aqui do vereador Hugo Manso, pelo Twitter no Robson Cidadão. Quais as plantas que atraem insetos que se alimentam do Aedes, ou que dão guarida ao Aedes aegypti? Que dão guarida, Na realidade, toda vegetal que tiver suas folhas ou seu tronco que acumule água, pode ser transformado esse vegetal num criadouro do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. Quer dizer, os 2 insetos que transmitem dengue, chikungunya e agora, recentemente, a zika. Na realidade... E segundo o próprio Ministério da Saúde, que, aliás, as informações oriundas do Ministério da Saúde nesses últimos anos sempre são informações extremamente retardadas, demora muito, Mas a gente sabe, porque já baseado no que vem acontecendo com o dengue, e dengue já é conhecida nossa há 20 anos, a gente sabe que os vegetais representam, no máximo, 10% dos criadores dos mosquitos transmissores desses vírus, dengue, chikungunya e zika. 90% é construído pelo homem. A história da água parada, de um lixo colocado... Como nós não temos... Mas a culpa não é só da população. A gente costuma dizer, mas a população tem que ter conhecimento, não jogar o copozinho de plástico no quintal, na via pública. Lógico, isso é verdade. Mas quem dá a educação também é o Estado. O Estado enquanto poder público. Na realidade, a gente tenta culpar a população quando ela talvez seja a que tenha a menor fração de culpabilidade. Na realidade, tudo isso é devido a não ser a saúde pública uma prioridade nesse país, principalmente nesses últimos 15 anos. Educação também, A educação para a saúde. Doutor Luiz Alberto, vou propor um ping-pong, que tem muita pergunta chegando. Vamos ser rápido. Vamos lá. Esse novo vírus, ele já apareceu, já foi identificado no Rio Grande do Norte? Não. Nem o chikungunya foi oficialmente identificado no Rio Grande do Norte. Eu tive esse paciente que possivelmente adquiriu a infecção aqui no Rio Grande do Norte, mas cujo diagnóstico ele me telefonou de São Paulo dizendo que tinha dado positivo para chikungunya. Oficialmente não existe. Agora, eu tenho certeza que esse vírus já está entre nós, porque Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste, ele já foi identificado. Só falta confirmar oficialmente. Só falta a confirmação. Um abraço para Vinícius de Nova Parnamirim e também para Marquinhos da Climep, que estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência de vocês. Aqui a pergunta, deixa eu ver, sou Romário, estudante de enfermagem. Doutor, realmente foi confirmado algum caso de chikungunya? Mesma pergunta. Do Rio Grande do Norte, que eu saiba, oficialmente não. Muito bem. Se eu estiver com chikungunya, vai acusar em algum hemograma? Não. O hemograma, ele pode lhe dar, e na maioria das vezes ele é uma ajuda para o clínico, principalmente no início da doença, dos 3 primeiros dias, para mostrar ao médico que não se trata de uma bacteriose. Não é uma doença causada por bactéria, se trata de uma virose. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque já indica que, não sendo virose, não tem o uso de antibiótico. E se for bacteriose, o uso de antibiótico está indicado. Valmir de Nova Parnamirim, onde entra a ação dos governos para combater essas doenças? Aí é que eu estou procurando saber nesse país aonde é que entra a responsabilidade do governo no atendimento à saúde pública brasileira. Eu posso garantir que a saúde pública brasileira, com raras exceções pontuais, ela está
próximo da falência. Dona Dorimar Carvalho, minha mãezinha está assistindo o programa, obrigado pela sua audiência. Ela pergunta a quantidade de água que tem que tomar quando a pessoa tem dengue. Difícil, porque é por quilo de peso. Na realidade, de uma maneira geral, enquanto o paciente está nos primeiros dias em que ele pode usar o líquido por via oral, recomenda-se em torno de 60 a 80 ml por quilo dia. Vou traduzir isso para um adulto de 70 quilos, por exemplo. Eu estou falando assim a partir dos 16 anos, que a gente já considera o paciente adulto a partir de 16 anos, seria em torno de 4 a 5 litros de líquido dia. Pergunta aqui da Maria da Guia, de Lagoa Nova, Natal. Parabenizo o programa e gostaria de saber durante quanto tempo uma virose continua sendo transmissível. Bom, essas viroses transmissíveis que a gente aqui está falando, dengue, chikungunya e zika, não são transmissíveis pessoa a pessoa. Ela é transmitida através da picada do inseto. O inseto, ao picar um indivíduo, ao se alimentar, ele inocula o vírus, ou dengue, ou chikungunya, ou zika, caso ele, inseto, esteja com o vírus. Nem toda picada pelo Aedes aegypti vai implicar na doença do indivíduo, porque ele pode não ter vírus. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, tem muitas perguntas chegando, não vai dar tempo de responder a todas, mas eu quero agradecer a participação do Dr. Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, e você pode deixar uma orientação final ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte que nos acompanha nesse momento. Bom, eu acho que o recado que a gente poderia dar, enquanto médico da ponta, a gente que está lidando com os pacientes, é dizer que façam a exigência às secretarias de saúde para que o Ministério provenha às secretarias de saúde com exames que possam, no início e até por amostragem, mas imediato, isso é para cada capital, não precisa ser no estado todo, mas pelo menos aonde o problema é mais sério, é mais frequente, como as capitais, prover os laboratórios centrais de condições de fazer o exame para que rapidamente a resposta seja dada à população. Não, nós estamos tendo surto de dengue, mas também estamos tendo casos de chikungunya, estamos tendo casos de eritema infeccioso. É para isso, os exames existem. Apenas o Brasil, primeiro, ele sofre muito, a sua população sofre, paga, inclusive com a morte em algumas situações, como no caso de dengue, para que a gente possa ter uma resposta que deveria ser dada imediatamente. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto Marinho, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Ficamos por aqui. Você perdeu uma parte do programa, quer assistir todo? www.robsoncarvalho.com. Você vai ter disponível para download, inclusive, as entrevistas no nosso site. Ficamos por aqui, um excelente final de semana e continue ligado com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.